repartir com você um texto que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu reparti esse texto, ainda que rapidamente reparti esse texto segunda-feira com a equipe, obrigado, filho, com o pessoal do culto da prosperidade. Quero retomar o mesmo assunto nesta noite. O texto diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao verso 4. O texto fala assim: e uma mulher das mulheres do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que tinha de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele trazia as vasilhas e elas as enchia. E sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traz-me ainda outra vasilha. Porém, ele disse: não há vasilha alguma. Então cessou o azeite. Então veio a ela e o fez saber o nome de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Esse é o texto muito conhecido do povo de Deus. E entre as histórias narradas por Elias e por Eliseu, talvez esse seja um daqueles textos clássicos, né, bem conhecido. Eu tenho, por muitas vezes, feito menção a essa referência. Elias e Eliseu foram grandes profetas. E profetas que se moveram especificamente por milagre. Você encontra, por exemplo, na Bíblia, o livro de Jeremias. Você encontra o livro de Oséias. Você encontra um livro todo de Jó. Você não encontra um livro de Eliseu. Você não encontra um livro de Elias. O que nós encontramos, embora muito relevante, especialmente Elias, muito relevante, tão relevante que aparece no Novo Testamento, embora relevante, esse profeta não tem um livro. A sua história é contada por terceiros e a partir dos seus milagres. E aqui nós vemos um milagre interessantíssimo. Um milagre que no mínimo nos intriga demais. Um servo de Deus, um homem que morre a Deus, que servia ao profeta Eliseu. Nós sabemos porquê, mas tudo parece que repentinamente morreu. Morreu e deixou sua família em mau lençol. Morreu e deixou a sua família em dificuldade. O texto fala que a viúva do profeta estava em dificuldade tão grande que estava correndo o risco de perder os seus filhos e de ela própria perder a sua liberdade, ser vendida como escrava para quitar a dívida. Sem dúvida, um momento muito difícil. Sem dúvida, um momento de muita crise. Sem dúvida, um momento que ela não tinha
a mínima ideia do que fazer nos dias seguintes. E tem várias mensagens que nós poderíamos tirar desse texto, se o tempo permitir. Eu quero citar, entre outros, especialmente 4 princípios que eu e você, à semelhança dessa mulher que temia Deus e passa por luta e passa por crise, algumas coisas que eu e você podemos fazer. Para que eu não perca tanto tempo assim na história, eu quero ir logo à primeira desculpa, a primeira lição que essa mulher nos ensina, e eu vou usar a seguinte linguagem. Primeira coisa que nós temos que fazer é responder com seriedade. Eu não pus com seriedade, eu só pus responder às questões do Senhor. Vamos ler esse slide juntos? Vamos lá? Responder. Vamos ler de novo? Responder. Eu quero começar por aí. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas a minha sugestão nessa noite: parabéns. Parabéns. Né? Eu fiquei emocionado. Obrigado. Pô, tenta de novo. Tenta de novo. Se acontecer 2 vezes é bingo. Cartela cheia aí, ganha o prêmio. Vamos voltar para coisa séria. O cara vem por trás, parece uma assombração, né? Vem quietinho, parece que não pisa, parece que está com bailarina, com sapatilha de balé, vem pisando suave, assim, ninguém vê o cara chegar e depois um copo d'água. Mas a primeira coisa que eu quero pensar com você é que eu e você, diante das crises, nós temos o hábito de fazer perguntas. Eu quero sugerir a coisa contrária agora. Ao invés de perguntar, ao invés de indagar, eu queria sugerir que eu e você respondêssemos com seriedade. Eu não pus termo seriedade aí, mas é uma boa sugestão. Responder com seriedade as questões que Deus nos coloca. Olha o que encontramos no verso 2 do texto que você leu. Se você puder me acompanhar, entra lá. O verso 2, encontramos a seguinte expressão: então Eliseu disse: o que tem de fazer? A mulher vai até Eliseu. Eliseu conta para ela a situação. Então Eliseu perguntou: o que eu tinha de fazer? Ao invés de Eliseu responder, eu vou pisar nesse cara aqui em cima. Ao invés de Eliseu responder, Eliseu pergunta de novo: o que eu vou fazer para você? Deixa eu perguntar para mim e para você, porque eu também sou passivo a essa palavra. Em momentos de crise, você tem respondido às questões do Senhor? Porque, vou tratar um pouco disso daqui um pouquinho. Às vezes nós olhamos para a situação e ao invés de darmos respostas, nós indagamos ainda mais. Eu quero convidar você nessa noite a olhar para as questões que se apresentam na tua vida e responder a Deus. Eliseu aqui simboliza a presença de Deus. Responder às questões que Deus apresenta para nós. Porque muitas vezes nós olhamos para as lutas com a falsa
sensação de não termos nada. Às vezes nós olhamos para as perguntas, para a situação que Deus nos faz e ficamos passivamente, às vezes de maneira até lenta, aguardando algo, quando na verdade Deus tem perguntado para nós: olha, o que na verdade você espera? O que na verdade como você tem se portado diante das questões que a vida lhe oferece? Eu ministrei na quarta-feira sobre o Salmo 126, texto que fala que aquele que sai andando e chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo os molhos. Nós sempre temos resposta, querido. Nós não podemos, eu enfatizei na quarta-feira, que Deus não se incomoda com o choro. Deus se incomoda com a paralisia, quando nós paramos para chorar. Nós temos que aprender, ainda que chorando, andando e semeando. Está difícil, querido? Ninguém está te obrigando a rir. A Bíblia fala que há tempo de chorar, mas nós temos que, em todo o tempo, estar respondendo às questões que Deus tem apresentado para nós. E a pergunta que Eliseu faz à viúva, e eu quero, em nome de Deus, fazer para você, é essa: o que você espera de Deus? Porque às vezes, queridos, nós reclamamos para tantas pessoas, murmuramos de tantas maneiras, mas não temos a ousadia de chorar, de reclamar para quem pode resolver a nossa situação. Então a pergunta que, com todo carinho, eu te faço nessa noite, em nome do Senhor Jesus: o que você, de fato, espera do Deus ao qual você tem queixado? Ou, ao invés da queixa, nós temos apenas murmurado? Não sei se eu estou sendo claro, mas às vezes nós murmuramos muito e choramos pouco. Quando eu choro por Deus, a qual eu, em choro, respondo às questões que Ele me proporciona. Deus é um Deus de respostas. Deus é um Deus de perguntas. E na boca de Eliseu, encontrando o profeta, perguntando à mulher, e Deus perguntando a mim e a você. Essa é a ideia dessas interrogações todas aí do slide. O que te hei de fazer? Eu gostaria que você olhasse para o Senhor, olhasse para Deus e disse: Deus, o meu choro é em função disso. E o que eu quero que o Senhor faça para mim é isso. Porque a pergunta de Deus é exatamente figurada da fala do profeta Eliseu. O que você espera de mim? O que te hei de fazer? Até na quarta-feira eu brinquei citando uma frase muito conhecida. O pastor Cláudio Duarte, que é um pastor muito conhecido na mídia, é gospel, ele quando cita, por exemplo, o cego, né? Quando o cego de nascença chega para Deus clamando, Jesus perguntou: o que você quer de mim, né? E o Cláudio Duarte brinca, que com certeza o cego que ele vai pedir um cão guia, né? Lógico que não. O cego quer ser curado. Jesus sabia disso, mas o cego, nós precisamos aprender a declarar o que queremos de Deus. Eu vou pular esse texto na sequência, querido. Pode pular o slide
e ir para o segundo. Vamos entrar no segundo tópico. Faça favor para mim, mude o slide. Declarar, talvez esse seja uma coisa importante. Declarar e perceber as possibilidades. E aqui eu quero chamar a sua atenção aqui. Em tempo de luta, eu não vou nem perguntar quem está passando por dificuldade aqui, não preciso. Mas em tempo de lutas, nós temos que aprender a declarar e perceber. Talvez até inverter, né? Primeiro perceber e depois declarar as nossas possibilidades. Porque às vezes na crise, querido, nós não percebemos. Às vezes na dificuldade, nós não percebemos e não percebendo, automaticamente, nós não declaramos a possibilidade. Olha o verso seguinte, não sei se vai estar certo o verso, muda para mim o data show, querido. Se eu não me engano é verso 2 ainda. Dize-me o que tem em casa. Primeiro Eliseu perguntou, o que você quer? Agora Eliseu perguntou, o que é que você tem em casa? E essa mulher, ela estava errando em perceber as possibilidades. Por quê? Ela responde assim, olha, a sua serva não tem nada em casa. Essa é a resposta primeira. A não ser uma botija de azeite. Eu quero chamar a sua atenção que no primeiro momento, essa mulher não percebe nada. No primeiro momento, essa mulher fala, a tua serva não tem nada em casa. Queridos, por mais difícil que seja, por mais grande que seja a tua luta, perceba. E percebendo, declare as tuas possibilidades. Não tem ninguém que não tem nada para dar. Não tem ninguém. Quando você olha para esse texto, a impressão que dá é que a mulher está no bico do urubu, ela não tem nada. Aí ela tenta, parei, nada não. Eu tenho em casa uma botija de azeite. Então, ela percebe, o profeta, quando indaga, faz ela perceber. E percebendo, faz ela declarar as possibilidades que existem. Por isso que eu pensei nesse monte de setinhas aí. Quais são as possibilidades? Quais são as alternativas? Quais são os caminhos que eu posso pegar dessa crise? Se você parar na primeira pergunta, parece que não tem nada. Mas perceba. Perceba. Eu citei quarta-feira e vou citar o mesmo exemplo. Quando Jesus estava pregando uma região montanhosa, a Bíblia fala que tinha mais de 5.000 pessoas, fora mulher e criança. E quando o dia cai, aquela multidão faminta, o discípulo falou assim, ó, nós precisamos de comprar alimentos. O discípulo falou assim, ó, Senhor, despede a multidão para que vá embora comer. Não tem como alimentar aqui. Ele falou, não, o que vocês têm aí para essa multidão? Senhor, nós precisaríamos de 200 denários. Um denário é um dia de trabalho. Hoje o dia de trabalho é mais ou menos R$100. 200 denários, eles falaram, Senhor, nós precisamos de mais ou menos R$20.000 para dar de comer a 5 pessoas. Não era muito, né? R$4 por pessoa, para você dar 5.000, R$20.000. Ninguém tem R$20.000 aqui. O que vocês têm aí? Ó, Senhor, tudo que nós temos é 5 pão e 2 peixinhos. Então faz o seguinte, ó, perceba e declare a possibilidade. Porque se você tem 5 pão
e os 2 peixinhos, é com 5 pão e os 2 peixinhos que o milagre vai começar, querido. Se essa mulher não tinha, ela não é que ela não tinha nada, ela tinha uma botija de azeite. Agora, às vezes eu e você não percebemos, e por não perceber, também não declaramos as possibilidades de Deus. Eu não sei o que você tem, querido, mas seja lá os 5 pão ou os 2 peixinhos, seja lá uma botija só de azeite, o que você tem é o que você tem que colocar na mão diante do Senhor, porque Deus é Deus de multiplicação. Os meus recursos, as minhas possibilidades, os meus talentos, as minhas provisões, é o que eu tenho para colocar diante do Senhor. Eu não vou testemunhar hoje. Eu testemunho tanto aqui, que tem irmãos que dão meu testemunho melhor que eu, né? Mas eu passei a minha infância, eu fui fruto de um parto inesperado. Passei do momento do parto mais de 20 dias, e por passar do momento do parto, eu tive parte de célula do meu cérebro queimado. Durante um bom tempo da minha vida, eu clamava a Deus por um milagre. Eu achava que para servir a Deus, eu tinha que ser curado. Até que o dia que eu entendi que o que eu tinha era suficiente para estar na mão do Senhor e Deus me usar exatamente como eu sou. Sabe por quê, querido? Porque ainda que eu tenha só uma botija de azeite, ainda que eu tenha apenas 5 pão e 2 peixinhos, o que eu tenho é o necessário para ser percebido, e percebido tem que ser declarado para a glória do Senhor. Isso tem que ficar claro para mim e para você nessa noite. Não tem ninguém aqui, querido, que não tem nada. Não tem nenhum de nós aqui que não possa perceber, e percebendo não possa declarar uma possibilidade de milagre na tua vida. Eu sempre cito isso e vou mudar de assunto já. Moisés tinha um grande desafio. O desafio de Moisés, querido, era tirar de um país e levar para outro. Aproximadamente, mais ou menos, de 3 a 5 milhões de pessoas. A Bíblia não fala que a pessoa tinha. A Bíblia fala que ele tinha alistado no exército 800 mil homens. Sabe o que Moisés tinha na mão? Nada. Ou melhor, uma vara. Deus falou: Moisés, você tem na mão? Toma a vara, Senhor. Joga a vara no chão. Ele virou, jogou, a vara virou uma cobra. E aquela vara foi o sinal que levou Moisés e o povo até a terra prometida. Porque Deus é Deus de possibilidade. Terceira coisa que essa mulher nos ensina, talvez eu pular alguns textos aí, meu amado, não tem problema. Terceira coisa que essa mulher nos ensina esse milagre, muda para mim, por favor. Eu preciso preservar, opa, volta, senão você me mata. Preservar a ideia de cooperação. E aqui é difícil. Preservar a ideia de mutualidade. Preservar a ideia de codependência. Porque se você está passando por crise, por dificuldade, por luta, então preserve essa ideia. Ideia de que você não está sozinho. Olha o texto de onde eu tirei essa ideia. É o verso 3 ou verso 4? É o verso 5. Então disse ele, Eliseu fala: vai e pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas. Vasilhas e não poucas. Vasilhas vazias e não poucas. O que Eliseu está ensinando aqui a esta mulher? Olha,
Preserve a ideia de cooperação. Preserve a ideia de unidade. Se você precisa de algo de Deus, um Deus quer fazer milagre, um Deus quer criar o óleo, criar a vasilha também era fácil, não era? Deus ia multiplicar o óleo mesmo. Que custava a Deus, já que vai multiplicar o óleo, faz o seguinte, cria uma piscina de óleo aí. Não é assim que eu acho. Você vai, pede aos teus vasilhos, vazia. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de cooperação. Deus é o Deus que ainda que vai fazer milagre, Ele quer usar os seus amigos. Eu repito essa ideia. Para quem ia multiplicar milagre, o que custava criar a vasilha? Para que pedir emprestada, querido? Nós vivemos hoje dias de extrema individualidade. A nossa geração acha muito difícil emprestar as coisas. A nossa geração acha muito difícil compartilhar as coisas. Eu te dei por mim. Hoje eu acho mais fácil pegar um amigo pastor, vir pregar aqui, eu acho mais fácil colocar ele no hotel. Porque eu não quero compartilhar com ele a minha casa. Eu não quero ter ele, eu não quero dividir com ele a minha rotina. Então nós vemos hoje um dia de individualidade. Nós vemos um dia hoje que nós perdemos essa questão pessoal, esse toque individual. Faz quanto tempo que você não tem ousadia de compartilhar algo com alguém? Nós vemos uma geração totalmente individualizada. E Deus fala o seguinte, vai lá, fala com as tuas vizinhas, pede vasilhas para ela, porque eu sou o Deus da cooperação, eu sou o Deus de unidade. Eu quero repetir essa ideia que eu tenho falado algumas vezes aqui, só para dar nó na cabeça da igreja e para mostrar que Ele é um Deus de unidade. Deus se revela na Trindade. Ou coisa para dar rolo para a igreja. Estão os teólogos aí há 2000 anos tentando explicar o que é a Trindade. Por que Deus se manifestou Pai, Filho e Espírito Santo? Porque Ele não é Deus unitário. Embora ser um único Deus, Ele divide a sua pessoa e mostra, eu sou o Deus da cooperação. Por que você quer viver sozinho, querido? Que nos faz a pensar que você não temos que ter essa ideia de cooperação, essa ideia de autossustento, essa ideia de suficiência, essa ideia de que eu posso e eu consigo. Você não pode, querido. Você é parte de um todo. Nós não podemos viver ilhados, isolados e sozinhos. Nós somos, por natureza, seres carentes de relacionamento. Eu tenho muitas vezes dito isso à igreja. Eu sei que a religião, às vezes, é individualista. Eu sei que a ideia da religião, às vezes, é a ideia de que eu vou ser abençoado, mas não é a ideia de Jesus. Jesus ensinou você a orar ao teu Deus, ao teu Pai. Jesus ensinou você pedir pão para a tua vida. Jesus ensinou você a pedir perdão pelo teu pecado. Sabe por quê? Porque Ele não é o teu Deus, Ele é o Pai nosso. Quando pede o pão, é o pão nosso. Quando pede perdão, perdoa os nossos pecados. Nós não temos que romper com a individualidade. Nós temos um culto na segunda-feira, que nós chamamos de reunião da prosperidade. É uma reunião que escolhemos apenas para separarmos a segunda-feira das 15 para 7 às 7h30, para orarmos, pedindo a Deus que nos abençoe e que nos prospere. Sabe qual é a dificuldade? É que eu vejo, às vezes, nós orando só por nós, querido, pela nossa prosperidade. Eu brinco, já brinquei com a igreja sobre isso.
embora não seja Deus que ensinou, nós mais ou menos oramos assim: Deus, dê para mim uma padaria e dê para todo mundo dinheiro para comprar o meu pão. Nós oramos assim. Deus ensinou você a orar: dê o pão nosso, dê o pão para mim e dê o pão para o outro. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de cooperação. Deus é Deus de ajuntamento. Falei sobre isso para iniciar o mês agora. Deus não nos fez um monte de plantas isoladas. Deus não nos fez um monte de flores sozinha em um vaso. Deus quando criou Adão e Eva, Deus quando criou eu e você, nos pôs num lugar chamado Jardim do Éden. Sabe por que jardim, querido? Porque no jardim existe compartilhamento. No jardim existe cooperação. No jardim existe a beleza do todo. Tem gente que não quer ser um jardim. Ele quer ser um cravo, uma flor sozinha, né? Você não foi plantada como algo solitário. Você é fruto do Pai Nosso. Você é fruto do nosso pecado, do nosso perdão. Você é fruto da nossa prosperidade. Por isso que essa mulher nos ensina: nós precisamos preservar a ideia de cooperação. Nós precisamos preservar a ideia de múltipla dependência. Nós precisamos aprender que Deus não é um Deus individual. Deus é um Deus trino e um Deus que abençoa o seu povo. O Salmo fala que bom e agradável é viver unidos os irmãos. E quando os irmãos vivem em unidade, Deus derrama a sua vida e a bênção para sempre. Uma quarta lição que esse texto nos interessa, nos aceita, nos orienta, é aceitar a orientação, assumindo a responsabilidade. E aqui eu quero toda a tua atenção, até porque dentro de alguns minutos os irmãos já estarão chegando. Nós precisamos aceitar as orientações, mas assumir a responsabilidade. Olha o que o texto fala. Muda o texto para mim, querido. Partiu, pois dele, né? A mulher vai até Eliseu, fala o que está acontecendo. O Eliseu orienta ela então a mulher vai, parte, deixa Eliseu para trás, fecha a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele lhe trazia as vasilhas e as mulheres. Só um pouquinho. Pode fazer passar. 10 minutos. Chegando. Chegando? 50. Ele vai me dar 50, ele não fazer gracinha nenhuma. Então eu não vou fazer nada, gracinha nenhuma. Né? 50, Fábio. Essa mulher, querido, Eliseu fala com ela. Ela aceita a orientação. Mas ela assume a responsabilidade. Fala, Eliseu, é o seguinte: é isso que é para fazer? É. Então, eu vou te obedecer. Eu vou, e ela sai, ela deixa Eliseu. Desculpa. Fecha a porta atrás de si. E ela com os seus filhos começa a fazer milagres. Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós como cristãos, ou não assumimos, ou não aceitamos a orientação, ou quando aceitamos a orientação, achamos que quem nos orientou é responsável. Achamos que quem nos orientou é responsável por resolver a nossa vida. Eu lembro, eu passei
12 anos atrás, talvez um pouco mais. Aos 14, 15 anos atrás, eu passei por uma cirurgia seríssima. Eu tenho um anel que segura a minha córnea aberta. Eu tinha ceratocone, eu fiz uma cirurgia chamada anel de ferrar. Quando eu pus o anel, o médico que me operou, ele acabou a cirurgia, ele foi muito claro comigo. Ele falou assim para mim: seu Éder, a cirurgia correu muito bem. Está tudo perfeito. O que eu podia fazer foi bem feito. Agora o senhor vai sair daqui, o senhor vai, se não me falha a memória, nos 3 primeiros dias, se estou certo da recordação, o senhor vai ter um repouso absoluto. O senhor, cuidado quando levantar da cama, o senhor pisar no chão assim com muita força, perigo o anel sair da vista. Aí você explicar, e ao cabo de 21 dias, o anel já estaria totalmente absorvido. Ele falou porque é o seguinte: embora eu operei muito bem, vocês saem daqui e vocês não assumem a responsabilidade. E se o senhor pegar um peso, se o senhor fizer um esforço de alguns dias, o anel vai sair de sua vista, o responsável sou eu. O senhor vai falar que a cirurgia foi mal feita. Então, a partir de agora, o senhor cuide do tratamento. Sabe por quê, querido? Porque, embora eu seja paciente, eu tenho coparticipação naquilo que o médico fez na minha vida. O que eu estou dizendo que o que Deus fez na tua vida, querido. E eu vou encerrar com isso. O que Deus fez na tua vida não exime você de milagre. O milagre, perdão, não exime você de trabalhar. Tem gente que espera o milagre, mas ele não assume a responsabilidade. E agora eu quero falar especificamente à igreja, a você que está mais envolvido com a fé. Porque às vezes tem uma falsa impressão de que o agir de Deus, que o milagre de Deus, eu posso de alguma forma ser irresponsável. Olha o que o texto fala. A orientação de Eliseu: vai, pega a vasilha emprestada, não pouca. Aí quando o milagre acontece, põe para mim o verso 6, querido, que é depois do milagre já. Isso acabou. Volta lá no verso 6. Eliseu falou assim: ó, agora que já aconteceu o milagre, você sai, vende o azeite. Sai, vende o que foi feito para você. E aí você, de maneira responsável, você primeiro paga a tua dívida. Eu não vou entrar nesse assunto hoje. Mas primeiro você paga a dívida. E depois você vive do resto. Você está entendendo que milagre não é facilidade? Se Deus se o Senhor ia multiplicar o azeite, eu fico pensando aqui, era mais fácil multiplicar nota de 100. Porque o azeite, eu vou ter que ir para a feira, vender o azeite, achar quem compra. Aí o cara vai comprar com 30, 60, 90, vai dar cheque predatado, vou ter que esperar chegar o cheque. Por que multiplicar azeite? Vou fazer o seguinte: multiplica, senhor, nota de 100. Não dá para multiplicar nota de $100, porque daí cada dólar vale mais ou menos 3,20, e daí $100 é R$320. Por que você vai multiplicar azeite? É muito caro, é muito difícil na feira. Precisa levar a botija de azeite na feira e vender litrinho por litrinho? Precisa pegar 50 litros de azeite, levar à feira e vender 2 litros para um, 3 litros para outro, 4 litros para outro? Não, eu não quero isso. Eu quero que você resolva já. Eu quero
eu quero mágica. Preste atenção que os irmãos estão chegando. Deus não é Deus de mágica. Deus é Deus de milagre. Por que eu deixei isso para o final? O teu filho, presta bem atenção agora que eu só estou aguardando ele chegar. O teu esposo, teu filho, teu namorado, que foram para o encontro, agora ele vai voltar do encontro, eu quero ver se resolveu mesmo. Querido, não tem mágica. Não tem mágica. Tem milagre. E milagre é feito dia a dia. Quanto tempo você acha que essa mulher demorou para vender o azeite e pagar a dívida? Porque Deus não multiplicou a nota de 100. Deus multiplicou o azeite. Você vai olhar para o teu filho. Você vai olhar para o teu marido. Você vai olhar para o teu amigo que chegou do encontro. Não aguarde dele mágica. Não acha que ninguém tem a mágica e fica 3 dias no evento e aí acabou a sua dificuldade. A partir de agora, você ajude quem for no encontro a desenvolver a potencialidade. E a palavra de Eliseu, a mulher, é muito interessante. Você vai, primeiro vende azeite, primeiro paga a dívida e depois vive do resto. Muitas vezes nós não queremos pagar a dívida. Deus faz alguma coisa, a gente quer desfrutar do bem bom de Deus. Nesse momento quero deixar uma palavra muito de orientação para você. Tenha esperança. Quando os encontristas entraram ali, mantenha a tua esperança alta, mas não tenha expectativa de magia na vida de nenhum deles. Porque Deus não está multiplicando nota de 100. Deus está multiplicando azeite. E esse azeite tem que ser negociado, esse azeite tem que ser vendido, a dívida tem que ser paga. E só depois você vai viver do resto. Só depois de vender o azeite. Só depois de quitar a dívida. Você vai desfrutar da liberdade. Eu tenho muita esperança de que a maioria desses irmãos e irmãs que daqui a alguns minutos estão entrando ali para aquela festa, para aquela porta, rompendo em júbilo, rompendo em festa. Eu tenho esperança que esses azeites serão trabalhados. Esses azeites serão trabalhados, serão refinados, serão vendidos. O que eu não posso é ter a falsa expectativa de um milagre imediato. Eu tenho dito muitas vezes sobre isso. Nem todo milagre é imediato, mas todo milagre é eterno. O que nós queremos fazer com a vida daqueles irmãos e irmãs que se dispuseram ao encontro é muito mais do que uma mudança imediata. Alguns deles vão passar por refiros e mais refiros ainda, antes de chegarem ao ponto que Deus deseja. O que depende saber de você. Você e eu estamos responsáveis a seguir a orientação e assumir responsabilidade. Ou na primeira vez que esse irmão que voltar de encontro pisar na bola, vai falar, eu sabia. Culpado é a igreja, responsável é o pessoal, não resolveu nada. Eu e você seguimos orientação, mas eu e você assumimos responsabilidade. E eu quero saber, não vou pedir para que ninguém levante a mão nem se manifeste. Eu quero saber quantos aqui estão dispostos a assumir
a receber orientação e assumir a responsabilidade por esses irmãos e irmãs que estão voltando deste encontro e que com certeza terão muito para fazer a partir de agora. Que Deus nos dê graça, que Deus como igreja nos ajude a trabalhar o dia seguinte, que Deus como igreja nos ajude a trabalhar o dia que vem depois do encontro. Para esses irmãos, nós temos um pós-encontro sábado. De repente você, agora que o irmão vem empolgado lá, você ao invés de incentivar ele a ir no pós-encontro, vai cobrar uma festinha, né? Daqui 3 ou 4 meses, meu filho foi no encontro, meu marido foi no encontro, eu não dou nada. Por quê? Porque às vezes, nem mesmo nós, que tanto aguardamos a restauração, queremos pagar o preço. Aí dizemos que o culpado, responsável é a igreja, responsável é o líder, responsável é o evento. Que Deus nos dê graça nessa noite. Que possamos acolher, possamos receber esses irmãos, não com a expectativa milagrosa, a expectativa exuberante, mas com a certeza de que Deus está trabalhando. E do trabalhar de cada um de nós, o trabalho meu, seu, deles e delas, que chegará. Haverá um tempo para vender esse azeite. Haverá um tempo de quitar a dívida. E haverá um tempo, pela graça de Deus, que todos nós vamos desfrutar isto e vamos viver do resto. A minha preocupação neste momento de preparação é conter a tua euforia e alimentar a tua fé. Do mesmo tempo eu quero conter a tua expectativa de coisa extraordinária, eu quero incentivar você a lutar pela vida de quem passou 3 dias ali buscando a face do Senhor. Você vai ver a festa que vai ser na chegada. Você vai ouvir, se não me engano, 6 testemunhos, 3 masculinos e 3 femininos daquilo que Deus fez. Agora você pode simplesmente ficar com o braço cruzado e falar assim, eu vou esperar essa euforia passar. Ou você pode nos ajudar a manter o milagre. Você pode nos ajudar a manter a chama acesa. Você pode ajudar a fazer o que vai acontecer. Eu posso, como pastor, dizer a você o que o médico diz para mim. A nossa parte está sendo bem feita. Agora cabe a cada um de nós. Agora cabe a postura familiar, cabe a postura dos amigos, cabe a postura dos irmãos alimentar, né? Ser parceiro na consolidação, ser um parceiro na recuperação, ser um parceiro no crescimento de cada irmão e de cada irmã. Nós não podemos entender que uma semente plantada, pelo simples fato de ser plantada, nós temos garantia que vai dar certo. Nós às vezes pecamos muito na manutenção. Às vezes como igreja, e como família, como amigos, pecamos muito. Porque não queremos milagre, queremos mágica. E Deus não trabalha com mágica. Deus sempre trabalhou. E Deus sempre trabalhará com milagre. Eu quero incentivar você a manter firme este milagre. Quero incentivar você com perseverança fazer o que eu vou chamar de manutenção do milagre. Fechar a porta de trás de si, emprestar a vasilhas, derramar o azeite sobre cada um delas, depois sair, vender o azeite. A ideia de trabalho, a ideia de continuidade, a ideia de manutenção
daquilo que Deus, de fato e de verdade, começou a fazer nesses dias. E essa manutenção é responsabilidade única e exclusivamente de cada um de nós. Nós não podemos criar expectativas exageradas, sobrecarregar os irmãos e irmãs, e temos alguém daqui a 2, 3, 4 meses frustrado porque a expectativa foi de modo exagerado, ok?